As dores da alma que a gente plantou parecem que não se esquecem de nós. Mas vamos mudar, não vamos nos entregar. Esse não é o fim. Pai. Sorria, afasta a dor do coração, ajudando a quem precisa de uma força maior, capaz de transformar aflições em fortaleza de fé. Mesmo com medo, acredita em ti mesmo e descobrirás que és capaz do mundo de crescer com o rumo, de iluminar a própria paz, a paz. Não há lugar pra tristeza em quem sabe amar. É uma luz que te faz sonhar. É uma alegria que te faz chorar. Deixa a luz te invadir, faz como fosse abrir pro amor. O amor é pra se cantar bem melhor em família. O amor é pra se cantar com Jesus em família. E serena bandeja amanhã, estandarte do movimento, uma grande escrita segue uma família. Desperta e vai, com certeza nossas vozes vencerão em coro todo o mar. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. É na força do bem que eu me apego e caminho no poder que mantém meu coração protegido. E não há nada temer, pois com a força do bem Minha dor serenou. e está sempre a mudar, mesmo que sem perceber, redescobrindo seu interior. E está sempre a mudar, mesmo que sem perceber, quem acredita no amor, dando um novo rumo para o seu viver. Dando um novo rumo para o seu viver. Dando um novo rumo para o seu Cansei de caminhar na contramão, na solidão, de andar pelas estradas falsas das ilusões. Eu quero liberdade, mas liberdade com Jesus. Mudar de rumo e caminhar em outra direção. Renunciar
deixar para trás as ambições que só nos faz escravizar. Eu quero liberdade e renunciar às ilusões, deixar para trás as ambições que só nos faz escravizar. Eu quero liberdade, sim, liberdade com Jesus é tomar a nossa cruz e viver em paz. Cansei de caminhar na contramão, na solidão, de andar pelas estradas falsas das ilusões. Eu quero liberdade, mas liberdade com Jesus. Mudar de rumo e caminhar em outra direção. Renunciar às ilusões, deixar para trás as ambições que só nos faz escravizar. Eu quero liberdade e renunciar às ilusões, deixar para trás as ambições que só nos faz escravizar. Eu quero liberdade, sim, liberdade com Jesus é tomar a nossa cruz e viver em paz. Muito obrigado. Olá, boa noite a todos. Mais uma vez estou aqui feliz por ter essa oportunidade de estudo e de estar com vocês, né? Participando aqui desse círculo de palestras, né? Dessa atividade semanal do Instituto Espírita Caminheiro de Jesus, para o qual eu agradeço e tenho grande alegria de participar, tá bom? Hoje, o nosso tema, conforme veio em cartaz, né, já na descrição do vídeo, é um tema que, assim, é muito falado, muito conversado, principalmente nos estudos do Evangelho, né? Ele é um item que pertence a um capítulo do Evangelho, aparece também no livro Céu e Inferno, aparece no Livro dos Espíritos, enfim, em várias publicações, né? E é algo que o cristão, de modo geral, né, aí não só o espírita, tem que lidar, né, e tem que trabalhar no seu dia a dia, né? Para começar, eu vou ler aqui um trecho, né, na verdade, uma das questões do Livro dos Espíritos, a de 913, né, de número 913, que pergunta assim: dentre os vícios, qual que se pode considerar mais radical, né? O pior? Aí, resposta dos Espíritos, nesta questão 913 de O Livro dos Espíritos: temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Por mais que lhes deis combate, não chegareis a extirpá-los, enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não lhe houver destruído a causa. Tendam, pois, todos os esforços para esse efeito, porque aí é que está a verdadeira chaga da sociedade. Então, ele, nessa questão, né, nessa resposta, aliás, ele, inclusive, nos chama a atenção que para qualquer pessoa que pretende realmente
adquirir, né, ter, né, ir a caminho de uma perfeição moral, né, você se livrar, você extirpar, extinguir o egoísmo, tem que ser a sua meta no dia a dia, né? Porque é algo que está muito presente na sociedade, de modo geral, né? E a sociedade nada mais é do que todos nós juntos, né? E isso está conosco, está com a gente no nosso dia a dia, no nosso, na nossa forma de lidar com o material, na nossa forma de lidar com o outro, né? O egoísmo, ele acaba sendo algo que, mesmo que disfarçado de outros nomes, mesmo que, de uma certa forma, camuflado algumas vezes, ele é aquilo que está presente e não deixa nenhuma relação, nenhum trabalho, andamento de um trabalho correr bem, né? Ele sempre vai ser aquela poeirinha, aquela areia que pode comprometer a engrenagem, né? E essa engrenagem que pode nos possibilitar alçar voos, né? E ser uma pessoa boa, não vai adiante, não vai dar pé, porque o egoísmo está lá. E principalmente, se a gente alimentar isso, né? Se a gente acabar fazendo com que isso cresça, né, e permaneça dentro de nós, porque o egoísmo não está no entorno, ele não está fora. Pode ser até relativo a algo material, né? Algo material. É o meu grampeador, né? Eu gosto dele, ele é o meu grampeador. Mas ainda assim, é algo que a gente sente aqui, né? Seja com o grampeador, né? Seja com uma pessoa, seja, né, agarrado a algo material. Agora a gente vai ver um cartaz, né, que na verdade ele reproduz um trecho do livro O Céu e o Inferno, capítulo 1, item 2. Pela crença no nada, o homem concentra forçosamente todos os seus pensamentos na vida até presente. Esta preocupação exclusiva do presente leva o homem naturalmente a pensar em si, de preferência tudo. É, pois, o mais poderoso estimulante do egoísmo. Então, nesse capítulo, nesse item 2 do capítulo 1 do livro Céu e Inferno, né, aí uma outra referência, a gente vê que quando a pessoa é mais ligada à matéria, está mais presa à matéria, aí que ele faz esse egoísmo, né, florescer, né? Faz esse egoísmo crescer como uma árvore, né? Como uma árvore grande. E, né, na verdade, eu passei um trecho, mas tem uma continuação desse trecho que ele vai mais além. Ele discorre assim, o incrédulo é consequente quando chega à seguinte conclusão, né? Aproveitemos enquanto aqui estamos, né? Gozemos, aproveitemos o mais possível, pois que conosco tudo se acaba. Aproveitemos depressa, porque não sabemos por quanto tempo existiremos. Então, se a pessoa é presa à vida material, sequer vislumbra uma vida espiritual, ele vai querer aproveitar e vai querer fazer as coisas e vai querer ter as coisas o máximo possível, né? Então, isso é campo fértil para o egoísmo, né? Para esse malefício, como foi dito lá naquela questão 913 do Livro dos Espíritos, é uma chaga da humanidade, é algo que está ali, é uma ferida aberta, é uma doença que, para curar, precisa ter vontade, né? E, na verdade, o egoísmo, né, ele brota em coisas pequenas do dia a dia, né? Tem gente que pensa que o egoísmo, de repente, é de um carro, algo grande, de uma casa, né? A disputa, né? Claro que isso são exemplos, né? Exemplos infelizes, mas que ocorrem, né? Ainda mais no meio que estamos, na atual evolução do planeta, a gente ainda encontra, né,
bastante disso, né? A gente encontra um bocado disso, que é ver pessoas disputando carro, disputando bens materiais, né? E não só disputando, como infelizmente comprometendo outras pessoas e até ceifando vidas, né? Então, assim, na verdade, é algo que está na gente, das mínimas às coisas maiores, né? Ao macro. Então, pensar que também está nas coisas mínimas, num relacionamento, em coisas pequenas do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, a gente precisa ter muita atenção e coragem de botar, de trabalhar isso e extinguir isso, né? Mais do que botar para fora, né? Eu ia falar botar para fora, mas de realmente se livrar, né? De lavar, né? E mudando essa faixa vibratória, né? Mudando aos poucos esse canal e podendo se conectar com um canal mais fluido, né? Mais verdadeiro, né? E que realmente vai acrescentar a nossa vida. Nós veremos agora um vídeo. Tu és o rei dos judeus? Tu dizes isto de ti mesmo? Ou disseram-te outros de mim? Porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejaria o meu povo, para que eu não fosse entregue aos judeus. Logo, tu és rei. Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Que é a verdade? Haveis-me apresentado este homem como o pervertedor do povo. Eu o examinei na vossa presença, e nenhuma culpa das de que o acusais acho neste homem. Eu o remeti a Herodes. Ele concluiu que coisa alguma digna de morte foi feita. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. Como de costume, nessa época do ano, um prisioneiro deve ser solto. Barrabás? Libertem Barrabás! Que farei então de Jesus, que é chamado o Cristo? Crucificai-o! Crucificai-o! Estou inocente do sangue deste justo. Considerai isso. Após vocês assistirem um vídeo, né? Na verdade, esse vídeo ele mostra um pouco disso, né? Dessa questão do egoísmo. No livro O Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que está ali, ele no seu item, né? Que fala justamente do egoísmo, né? Que fala
justamente dessa questão de termos presente isso, que é o capítulo 11, item 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele inclusive cita, né, essa passagem, ele exemplifica com essa mesma passagem que nós vimos aí no vídeo, que dizendo assim: Jesus vos deu exemplo da caridade, e Pôncio Pilatos o do egoísmo. Pois quando o primeiro, né, Jesus, o justo, vai percorrer as santas estações do seu martírio, o outro lava as mãos dizendo: que me importa? Animou-se a dizer aos judeus: este homem justo, por que quereis crucificar? Entretanto, deixa que o conduzam ao suplício. Então, esse antagonismo, né, que esse item do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala, né, desse antagonismo da caridade e do egoísmo, né? E é esse antagonismo entre esses dois lados, a invasão do coração humano por essa chaga moral que se deve atribuir o fato de não haver ainda, né, até hoje, o cristianismo desempenhado por completo a sua missão. Porque as pessoas se prendem, se agarram, né, a coisas pequenas, né, coisas que um bom cristão, né, uma pessoa que se diz cristão, independente de qualquer denominação, se espírita, se protestante ou católico, enfim, a pessoa que se diz cristão, né, que é esse grande guarda-chuva, um seguidor de Cristo, um aprendiz, né, dos ensinos do Cristo, seguidor da Boa Nova, ele tem por obrigação lutar contra esses gestos, esses pensamentos, essa atitude de egoísmo. Não estou dizendo que é fácil, não, tá? Não estou dizendo que é fácil, bem sei que lidar com egoísmo, lidar com ciúme, né, lidar com o desejo de ter algo e ser só seu, né, do não compartilhar, enfim, de prejudicar até outras pessoas, né, ou deixar outras pessoas sem, né, em prol desse seu benefício, né, desse seu egoísmo, né. Não é receita de bolo tudo isso que a gente está dizendo, né, que eu estou discorrendo aqui. Não é fácil, não é tranquilo, e cada um vai procurar a sua forma de ir trabalhando isso aqui dentro. Primeiro, identificar, reconhecer o egoísmo, né, que você é egoísta, sim, perante determinada situação, com certas coisas materiais, ou no relacionamento com algumas pessoas, ou uma pessoa em especial. Né? Você reconhecer esse egoísmo já é um ato fantástico, né? Aí eu lembro da música Primeiro Passo, né? Primeiro passo, deve ter coragem, né? Enfim, é o primeiro passo. Você tem que dar esse primeiro passo, nós precisamos dar esse primeiro passo de reconhecer esse egoísmo. Uma vez reconhecido, não adianta só ver, porque aí você vai identificar, vai saber onde que ele brota, onde que ele borbulha, aonde que se mostra, né, de forma mais contundente, e começar a trabalhar ali. Trabalhar para aos poucos, ir lapidando, né, ir tirando, né, lapidando a gente, para a gente poder ficar sendo um metal mais puro, né, uma pedra, né, preciosa, mesmo que demore bons anos, mas aos poucos se livrando disso, né, verdadeiramente se livrando, né? E acaba que esse vídeo na verdade, é uma comparação, né? Esses dois atos, né? O ato do Cristo, a sua humildade, os seus gestos, né, de entendimento, de compaixão, e o ato do Pôncio Pilatos, né? Que até de certo modo questionou, mas se manteve na sua e, né? Então, assim, ele acaba sendo essa representatividade de uma das tantas formas de egoísmo, né? O que eu gostaria de estar assim, trazendo é o seguinte: tem um livro que é o Palavras da Vida Eterna,
capítulo 32, que ele inicia com um trecho da carta de Paulo aos Coríntios. Carta essa, que eu trouxe até um trechinho para ler. É a carta que fala que o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, né? Às vezes tem gente que diz que ama, né? Que ama, mas na verdade tem uma posse, né? Sobre o outro, né? Sobre a outra pessoa. Isso é muito complicado. Não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. Difícil. O amor não se alegra com a injustiça, não se alegra, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor tudo sofre. Então inicia esse capítulo 32 do livro citado e Emmanuel, ele logo se reporta o seguinte, que na verdade o noticiário terrestre, né, as notícias da Terra, as manchetes, diariamente ela fala dos desvarios cometidos em nome do amor, né? Em nome do amor. Homicídios são realizados, são, né, perpetrados cotidianamente em nome de um tal amor, né? Matam mais quem elas amam do que as pessoas que elas dizem odiar, né? Então, na verdade, pelos noticiários, é como se o amor matasse. O Emmanuel nos chama a atenção nesse texto. E assim, pessoas tiveram, né, seus casamentos rompidos, um relacionamento rompido, e as pessoas se matam, se suicidam, né? Quer dizer, em nome de um amor, em nome, né? Pessoas que se mantêm no lar convivem em permanente contenda, né? Em permanente discussão, ambiente de briga, muitas vezes perversas, atitudes perversas, a ponto de roubar, de tomar um do outro, né? De querer ter mais do que o outro, né? E isso, às vezes, em coisas cotidianas mesmo, e coisas muito ligadas à terra, né? Você ganha mais do que eu, então eu devo tomar de você, enfim. Comportamentos que, na verdade, assim, não teriam em nenhum outro lugar a não ser com a pessoa amada, com aquele que está ali no cotidiano, no seu dia a dia. E sob a legenda do amor, né? Abandonam, maltratam, cometem muitos impropérios em nome do amor. Apenas o egoísmo, aí ele me chama a atenção o seguinte, apenas o egoísmo gera o ciúme, o despeito, a vingança, o ódio, a discórdia, a cegueira, né? A cegueira a ponto de cometer loucuras. Então, uma vez esse egoísmo alimentado e mantido e crescendo cada vez mais, sob o nome de ciúme, sob o nome de possessividade, sob o nome que for, né? Ele pode gerar muitos outros males, né? Aí, como lá na questão do Livro dos Espíritos, na verdade, dentre todos os vícios, qual o pior? O egoísmo, ele suscita, ele alimenta, ele se retroalimenta e alimenta tantos outros pontos negativos do nosso ser, né? Tantos pontos negativos na nossa forma de se relacionar com os outros, com o outro que está perto da gente. E normalmente as pessoas que vivem conosco, nossos amores, né? Nossos familiares, são pessoas que recebem primeiro esses dardos que os atingem em cheio, né? Então, assim, esse egoísmo é ruim para nós, bastante, para cada um de nós, mas para o outro também, né? Que está convivendo com a gente. Aí, qual é a definição, né? Qual o conceito que Emmanuel dá em relação ao egoísmo? Apego da alma ao bem próprio, ainda que à custa do bem do outro, né? Então, na verdade, não é por amor que nos acomodamos, não é por amor que permitimos que hábitos antigos, milenares, trazidos de muitas existências, se repitam literalmente na nossa encarnação atual. Nosso ciúme, nossa possessividade, o nosso querer, o nosso ter, tudo isso deriva do egoísmo, né? É a causa, né? E essa causa que a gente tem que matar
como foi dito no outro texto de referência. Essa causa que a gente deve trabalhar para a gente poder justamente não ter tantas consequências ruins, né? E o egoísmo é esse que altera a feição do nosso amor e nos transforma em verdadeiros narcisos. Né? Lembra do Narciso? Narciso, né? A pessoa que está sempre se olhando no espelho, narcisista, né? Vem daí o termo, né? O fator que nos chama mais atenção em relação a Narciso, né? Você ser narcisista, não é propriamente a vaidade dele, né? Do Narciso, de estar se olhando no espelho, de estar sempre, né? Vendo se está correspondendo à beleza, não é isso. Mas assim, não é apenas dele querer se ver nesse reflexo do espelho. O problema mais doloroso, né, o pior do narcisista é transformar o outro no espelho. É transformar uma outra pessoa, um outro espírito encarnado, apenas num instrumento que me sirva, que possa buscar o meu próprio bem. É usar o outro, né? É não considerar o outro. Eu olho o outro, né, e o vejo como alguém que deve me servir, que deve me trazer um bem-estar, né, mesmo que o prejudique, mesmo que seja à custa da própria felicidade dele. Né? E o amor, longe disso, gente. Longe disso, muito longe, né, de tudo isso. Ele sabe rejubilar com a alegria dos corações amados. Esse texto citado, do capítulo 32, ele fala, né, do amor, né? Então, assim, na verdade, o amor, ele se alegra com a alegria dos corações amados, com a alegria do outro que você ama, verdadeiramente ama, né? Não é um amor que vai se incomodar com a alegria do outro, né? Aí não é amor, né? É o egoísmo, né? Disfarçado. Enfim, porque ele não está ligado à sua própria alegria. Quem ama busca a sua alegria, mas não está apegado a ela também, né? Você vai buscar a sua alegria, né? Você vai querer estar em momentos felizes, mas não fica apegado a ela. E também se alegra, se felicita em ver o outro feliz, em ver o outro tendo coisas boas, mesmo que de repente seja numa outra situação, num outro trabalho, saindo dali daquela situação que convive contigo, que está contigo, a pessoa segue para um outro caminho de felicidade, de coisas boas. E a gente vai ser egoísta? Não libera a pessoa, eu tenho que manter ela aqui. Olha o egoísmo aí, uma das tantas facetas do egoísmo. E às vezes a gente diz que é cuidado, que ama muito a pessoa. Não, eu considero muito aquela pessoa. O bem dela é estar aqui, eu sei o que é melhor para ela. A gente não pode agir dessa forma, né? A gente tem que ponderar, né? Tem que considerar a nossa vontade, mas o lidar com o outro tem que considerar com a vontade do outro, né? Com as escolhas. Papai do Céu nos deu o livre-arbítrio. E como tal, cada um tem que saber trabalhar e saber conduzir da melhor forma o seu livre-arbítrio, né? Construir o seu caminho e fazer, né, as pesagens, né, do que deve, do que não deve. Então, a gente querer que o outro, colocar o outro na nossa forma, a gente está sendo egoísta, né? A gente está querendo colocar do nosso jeito que a gente pensa, né? Da forma que a gente acha que é o certo. Mas e aí? Na pergunta 917, também do Livro dos Espíritos, ele pergunta qual o meio, né? Qual o meio de destruir o egoísmo? Então, como a gente faz para destruir o egoísmo? Eu estou aqui falando em trabalhar, em mexer, né? Identificar, né? Eu falei primeiro, vamos identificar, vamos ver aonde que, né, tá esse egoísmo, com aquela pessoa, com aquela situação, naquele lugar. O que me causa e me faz gerar incômodo, raiva até, né? Que eu sinto e percebo verdadeiramente que é o egoísmo. E trabalhar para tal. Aí os espíritos respondem assim: de todas as imperfeições humanas, o egoísmo é a mais difícil de desenraizar-se,
porque deriva da influência da matéria. A gente está cercado de coisas materiais. E a gente tem posse, né, delas, né? A gente acha que é nosso, né? Ainda muito próximo de sua origem, né? Todos nós estamos muito ligados ainda à matéria, né? Desde tempos remotos, né? Não pode libertar-se e para cujo entretenimento tudo concorre. Suas leis, sua organização social, sua educação, né? Eu trabalho para um dia me aposentar, mas eu também trabalho para eu auferir coisas na minha vida, ter uma casa de praia, para ter. O problema é quando a pessoa só quer ter, né? Ela nunca quer ser, né? Ser uma boa pessoa, um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, um bom, né? Não, ela quer ter. Quer ter carro, ter barco, ter casa, ter a melhor roupa, né? A roupa mais bonita, ter. Não é que isso seja proibido, claro que não. As coisas materiais estão aí para o nosso uso também, mas não achando que a gente tem posse de tudo e não pode compartilhar com ninguém. Nem o nosso corpo é nosso, né? Nosso corpo também é transitório, nosso cabelo, nossa pele bonita, né? Nosso braço, tudo, é tudo transitório, né? E o egoísmo se enfraquecerá, continuando, o egoísmo se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominando sobre a vida material. E, sobretudo, com a compreensão que o Espiritismo vos oferece, vos faculta, do vosso estado futuro, real, e não desfigurado por ficções alegóricas, né? Não é história de fantasminha, de paraíso, né? Inferno, paraíso. Mais do que isso, é saber que após essa vida, após esse momento em que estamos aqui, há uma vida espiritual e para o qual é mais importante que aqui. Aqui é muito importante porque aqui é a prova. Aqui é o lugar da gente fazer o que aprendeu ou o que está aprendendo. Mas a verdadeira vida é a espiritual. E quando a gente coloca isso, né, inverte, né, coloca o espiritual acima do material, né, de forma real, a gente entende que realmente tudo é passageiro, então não vou ter posse sobre essa coisa, sobre aquela pessoa, sobre essa situação. Porque é tudo passageiro, né? O fato da pessoa sair do local de trabalho onde eu estou nada mais é do que a mesma coisa que acontece na vida, as idas e vindas da vida, né? Uns saem antes da vida, outros saem depois. Acontecem os encontros e desencontros, né? Um desce numa estação, outro entra na outra, né? Tem a música, né, que discorre isso, encontros e despedidas, que acontece todo momento nessa viagem, nesse percurso em que nós estamos. E ele continua, eles, né, os espíritos, o egoísmo assenta na importância da personalidade. Ora, o espiritismo, bem compreendido, repito, mostra as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece, de certo modo, diante da imensidade, destruindo essa importância, ou pelo menos reduzindo-a às suas legítimas proporções. Ele necessariamente combate o egoísmo, né? Então, assim, a gente está falando aqui de espiritismo, que é a doutrina que nós estudamos, né? Mas a doutrina cristã, de modo geral, né? Claro que aqui em particular o espiritismo, nos mostra, né, principalmente, né, o espiritismo vem nos mostrar essa questão do mundo espiritual, a gente entender, né, ver de cima, né, ver de mais alto, né? Às vezes a gente vê o problema, fica tão amofinado, né, mas porque a gente está no meio do furacão. Quando a gente procura ter esse olhar mais de cima, a gente consegue ver as coisas com um pouco mais de clareza, né? Consegue perceber que tem saídas desse caos, que a gente está aqui no meio do caos aqui, mas tem saídas, né? A gente consegue perceber as formas de se resolver. Que aqui no meio no miolo do furacão, a gente não consegue, do ciclone a gente não consegue ver. A gente só vê vaca voando, casa voando e, né, se desespera diante disso tudo. Mas, principalmente, nessa identificação do seu egoísmo, né, o lidar com isso, combater ele na raiz, naquilo que ele mais se potencializa, a gente combater naquilo. Se é no meu relacionamento com tal pessoa, por que eu sou dono dela, eu sou dono daquela situação, eu sou dono daquela pessoa, eu mando nela?
Então, assim, a gente tem que combater, tem que ir quebrando isso aos poucos e se perguntando, se questionando, né, a todo momento, se instruindo, procurando entender, né, usam sempre como referência para diversas coisas, né, mas, claro, ele é a nossa referência, ele é o nosso guia e modelo, não à toa, tá explícito isso também no Livro dos Espíritos, né? Jesus, o que Jesus faria diante desta ou daquela situação? Será que ele ia ficar apegado? Né? Então, assim, a gente tem que lembrar dessas referências nossas, né? E, assim, entender que quanto mais a gente quer, a gente faz questão e tem a personalidade, não, é o que eu quero, né? Demonstrando a nossa personalidade, fazendo questão disso ou daquilo, mais a gente se prejudica, mais a gente se aniquila. Então, para terminar, é preciso coragem. Coragem para realmente acabar com o egoísmo na nossa vida. Tá bom? Muito obrigado pela oportunidade. Grande abraço a todos. Boa noite, mais uma vez. Tá bom?